às 7, tá de boa. Não, mas 6 e pouquinho a gente termina, 1 hora mais ou menos de conversa. Está gravando. Então, pronto. Começa na sua câmera. Pode ir, vamos embora? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está de novo aqui com a gente no Pode Ler, o podcast, videocast, tudocast, que traz os melhores bate-papos com os melhores autores dos assuntos mais interessantes que tem rolando por aí. Hoje estou aqui eu, Paulo Tadeu, você me conhece, o senhorzinho fofo da internet, estou aqui com você mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E hoje tem mais uma conversa muito interessante. Cadê o Aldrin? O Aldrin não está aqui por enquanto. Depois, se ele chegar depois, eu deixo ele entrar e ele faz com a gente o programa. O Aldrin Mazei não está aqui por enquanto, mas quem está aqui com a gente é ela. Essa grande figura que eu adoro, Kátia Penteado, a pesquisadora, a professora, o que mais que eu posso falar de você? Uma figura ímpar, né? Kátia Penteado, que veio falar com a gente hoje sobre esse assunto que o brasileiro conhece bastante, falar sobre espiritismo. Ela é autora do Puxa, Conversa Espiritismo, 100 perguntas para sua evolução pessoal. Cadê aqui? Tá aqui a câmera, aqui, ó, é uma caixinha, é um livro caixinha com 100 perguntas. Aqui dentro estão 100 cartas e cada uma das cartas tem uma pergunta para você falar sobre esse tema que é muito famoso aqui no Brasil, né? Porque o Brasil, me corrija se eu estiver errado, é o maior país espírita do mundo. É isso, Kátia? É isso, Kátia. Então, bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente no Pode Ler. Para mim é uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande também, né, Paulo? Desde o teu convite aí para o Puxa Conversa Espiritismo. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. O poder eu não sei, mas a responsabilidade eu conheço. O Brasil realmente é o maior país espírita, mas a gente acabou desenhando um espiritismo à moda brasileira. Certo, ele não é o mesmo daquele que surgiu na França. Não é o que Kardec fez, né? O que Kardec construiu. Na verdade, hoje tem todo um movimento de retorno a Kardec. Ok. Porque, para muita gente, é o espiritismo do Chico Xavier. Sim, que é o que as pessoas exatamente. entendem, né? E aí a gente está indo por uma outra vertente, que é uma vertente muito mais religiosa e às vezes até um pouco mística, que não é a vertente inicial da filosofia, da reflexão, da busca da transformação individual, né, da moralização. É muito mais uma coisa de socorro, né? É o consolo não pelo lado do conhecimento. Tá, porque essa é a essência do espiritismo quando ele surge na França, em 1857. 57, né? Aí surgem aqueles fenômenos, né, das mesas girantes, e aí o Kardec fica interessado naqueles fenômenos, vai... É legal que ele vai como um cético, na verdade, né? E ele acaba... Conta aí, porque muita gente não sabe. Conta porque a gente está falando aqui de gente que não conhece. Na verdade, a gente teve aí um período no século XVIII, que começo do século XIX, final do XVIII, começo do XIX, até começo do século XX, que se tinha muitas manifestações, que a gente chama de manifestações físicas. Tá. Então começa lá com os Estados Unidos, com as irmãs Fox, e isso vai caminhando e criam uma coisa que se chama neoespiritualismo. Quem fala muito disso, inclusive, é o Leon Denis. E, inclusive, tem, para quem se interessa, tem um livro muito legal do Conan Doyle, que é a história do espiritualismo. Ele fala... Conan Doyle é o mesmo que escreveu... o Sherlock Holmes. Isso. Mas era um pessoal que se interessava apenas pela fenomenologia. Eles nem falavam em reencarnação, eles não tinham nem tinham nenhum tipo de preocupação moral. Tá. Então, começam esses movimentos físicos e na França começa a ficar muito em moda as mesas girantes, reuniões sociais
como a gente tinha quando era criança a brincadeira do copo. Sim, né? ok. É bem parecido com isso. E Kardec começa a ser convidado para ir, na verdade é Leon Hippolyte Denis Arriveil, né? O nome dele é esse. Ele começa a ser convidado por ser um intelectual muito conhecido, na época muito respeitado, que inclusive participou da renovação do movimento, da pedagogia francesa, do estudo francês. Quem faz pedagogia, algumas pessoas ainda ouvem falar da reforma na França, que ele participou, o Leon Hippolyte. Hippolyte Leon Denis Arriveil. É que acha dos dois jeitos, Leon Hippolyte e Hippolyte Leon. Mas então ele acaba indo como um cético. Ele nasceu numa família protestante, foi criado numa escola católica. Ele nasceu numa família católica e foi criado por Pestalozzi, no colégio de Pestalozzi, que era protestante. Então ele tinha as bagagens das duas religiões. Perfeito. E ele vai de cético mesmo, por causa dos amigos intelectuais que o convidavam. Ele falava assim, como que essas pessoas estão acreditando nessa coisa tão boba? E daí ele percebe, e a frase típica dele é que por trás, né, daquilo tinha toda uma inteligência, então não era a mesa que falava, tinha uma inteligência por trás disso. Daquelas manifestações das todas. manifestações que se apresentava. Então foi assim, assim que surge na França. Isso em 1857 é lançado, Kardec se interessa por isso em 1854, na verdade. Em 57 lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, em abril, e ele em 15 anos construiu uma obra gigantesca. Que são a base, base do conhecimento e da além daquilo que a gente chama das 5 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Ele fazia uma revista mensal, que está compilada em 14 volumes, que é a Revista Espírita, que era um laboratório para ele. Ela não traz obrigatoriamente doutrina, ela traz notícia de jornal sobre comunicação de quem está desencarnado, sobre casa que pega fogo espontaneamente, muita coisa de fenomenologia mesmo, que saía na imprensa da época, que ele comenta. Tá? Então tem a Revista Espírita e ele ainda escreveu mais alguns livros. E fez algumas viagens, poucas, mas fez. E tem um livro sobre as viagens. E tem mais o que é o Espiritismo, e tem o Espiritismo na sua expressão mais simples, e tem mais algumas coisas. Então, assim, ele trabalhou muito, numa época que a gente sabe, a caneta era de pena, não tinha internet, não tinha telefone, toda a comunicação era feita por correio, e era charrete que levava, né, charrete ou navio. Diligência, navio, essas coisas. Sim. Então, era uma dificuldade muito grande, e o trabalho que ele fez é grandioso. Sim, com certeza. Aí, bom, de qualquer forma, então, é interessante ver isso, porque nasce na França, ganha corpo na França, mas a França não rolou muita coisa lá, né? O Brasil se tornou, então, esse país grande nesse tema. Muitas pessoas se declaram aqui espíritas, né? Frequentam os seus centros espíritas, ou não frequentam, mas seguem de alguma forma, porque tem essa diferença, né? É o que você falou, de achar que é uma religião ou não, não é isso? Na verdade, para a gente que estuda Kardec, o Espiritismo é uma religião no aspecto moral. Tá. Porque ele segue os ensinamentos de Jesus. Mas ele não é uma religião na prática. Tá? É complicado isso, né? Mas sim, estamos aqui escutando. Nós trabalhamos com um código moral. Então, é religião no sentido de eu evoluir e me aproximar de Deus. Ok. Mas não é no sentido de que... Vou praticar lá. Não só do praticar, mas de me obrigar a rituais
a estruturas organizadas como nós vemos nas outras religiões. Aliás, um dos problemas que se tem hoje no movimento, hoje não, mas que se tem no movimento espírita, é que nós, teoricamente, não temos chefes. Sim. E isso a gente sabe que é um problema. Sim, cada um faz do seu jeito. Além disso, até que para isso a gente tem ferramentas, tem organização de movimento. Mas, por exemplo, um presidente de centro espírita não é obrigatoriamente um cara moralizado. Tá. Ele não vai ser chamado, como na igreja, um santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa como outra qualquer. E isto gera alguns problemas, porque o nosso histórico vem de religiões que têm hierarquia. Dentro da doutrina nós não temos. Não existe essa hierarquia. E no Brasil acabou criando uma hierarquização em função do médium, o que Kardec era totalmente contra. Kardec, ele não falava o nome dos médiuns que trabalhavam com eles. Tanto que se a gente pega a obra de Kardec, a gente não vê o nome dos médiuns. Sim, tá. E no Brasil, e na estrutura das casas espíritas, de um modo geral, o médium é uma figura de destaque. Tem casa que fecha porque o médium desencarna. Que é o caso por isso que você fala da questão do Chico Xavier. Aqui no Brasil a coisa funciona. Divaldo Franco, é o personalismo. Você começou com Bezerra de Menezes também, né? Então, assim, você personaliza a doutrina numa pessoa. Isto é endeusamento, este é um problema muito sério. E é o retorno que eu falo a Kardec é no sentido de nós tentarmos resolver isso e voltar a trabalhar com o espiritismo como uma filosofia e uma ciência prática, uma ciência de experimentação, ou seja, de observação. Como eu observo o mundo? Como eu olho para o mundo de uma forma espírita? Porque esse é um grande problema. A gente vê espírita ouvindo notícia sobre o acidente que teve recentemente do avião? Do avião em Vinhedo, e falando, meu Deus, que coisa apavorante. Quer dizer, um espírita não poderia, não deveria ter essa reação. É muito interessante essas coisas, porque muitas vezes o que nos falta é incorporar realmente o conhecimento no nosso olhar de mundo. Desenvolve um pouquinho mais, então. Porque aí o espiritismo consola. Tá. Porque eu entendo a causa. Sim. Ele não consola porque alguém me abraça, me faz... Não é isso, é porque ele me mostra a razão. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Ele é extremamente intelectual, no sentido de análise, de perspectiva e de olhar de mundo. É como eu vou olhar o mundo. Eu tenho que olhar o mundo como espírita, eu não posso olhar o mundo como todo mundo. Desculpa, deixa eu mudar o verbo. Poder, eu posso posso o que eu quiser. Sim. Eu não deveria fazer isso. Tá? A gente vê, quer ver? Outro exemplo. Né? Alguém entra numa escola e mata um monte de gente. Ou entra em qualquer lugar. Sabe? A escola, porque hoje parece ter... Essa semana está tendo um suicídio, parece um suicídio de um menino, uma coisa assim, numa escola aqui de São Paulo. Mas o que é complicado aí? Nós sempre tomamos partido. E tomamos partido da vítima. Quando, na verdade, quem precisa de socorro é quem cometeu o crime. A gente vibra por quem foi e pela família de quem foi. Agora, por quem fez, nós esquecemos. E a gente fez isso no dia a dia, porque assim somos nós ainda. Sim. Estamos num processo, mas essa não é a forma espírita, a forma que Kardec preconiza que a gente deva olhar o mundo. Eu tenho que entender por que essas coisas acontecem. E elas acontecem porque nós estamos a caminho. Estamos num processo de evolução. Nós não estamos prontos. Então, nesse sentido, ela é totalmente libertária. Né? E para mim é a melhor forma de consolo, que é a razão.
Sim, porque com a razão, você passando a entender, você sabe porque existe uma lógica por trás daquilo, existe uma sequência daquilo, né? Porque o espírita entende que existe a reencarnação, é isso? Isso, exatamente. A reencarnação, inclusive, é tida, Kardec coloca claramente, apesar de muitos espíritos dizer que isso não existe, como dogma, né? E muita gente fala assim, não, o espiritismo não tem dogma. Eu falo assim, cuidado, né? Só me mostra que não leu direito nem estudou direito. Tá. Porque quando nós vamos para o livro dos espíritos, Kardec pergunta claramente para os espíritos sobre o dogma da reencarnação. Mas não é dogma no sentido de verdade inquestionável, não é um dogma religioso, é um dogma filosófico. Ou seja, quando nós vamos para a filosofia, nós temos dogmas. Quando nós vamos para o direito, por exemplo, nós temos dogmas que são princípios básicos que estruturam todo o resto. É uma doutrina com princípios básicos. Isso é um dogma filosófico. É a premissa básica. Sem aquilo, desestrutura. Então, não dá para... Eu falo assim, não dá para ser espírita sem acreditar na reencarnação. Dá para não acreditar na comunicação dos espíritos, dá para não acreditar na mediunidade, dá para não acreditar num monte de coisa. Mas não dá para não acreditar na reencarnação, porque senão nós continuamos sem respostas para o dia a dia que nós vivemos e para a nossa trajetória evolutiva. A resposta vem pela lógica, né? E não é só o espiritismo que é reencarnacionista, né, Paulo? Sim, tem outras. 2/3 da população do mundo são reencarnacionistas. Isso é uma coisa bem legal, porque você pega só a Índia e todos os budistas e shintoístas. E aí é um monte de gente falando que você não está aqui só desta vez. Nem de passagem. Nem de passagem, né? E que você volta. Exatamente. Mas as religiões que a gente chama de dominante no Ocidente, elas negam isso por exercício de poder até, né? Tá. É interessante isso, né? Porque você fala uma coisa assim, ó, o espírita pode não acreditar numa série de ensinamentos que são passados a ele, né? Como você falou, não acredita na mediunidade, então assim, tô vendo aquele médium ali dando uma comunicação, ela pode não acreditar e inclusive ele é incentivado a duvidar, é isso? Sim, é isso. Um dos princípios da... Erasto é um espírito que contribuiu com Kardec. Ele foi uma pessoa muito importante aí, né? Não dá para contar toda a história, mas também nem me lembro todos os detalhes, mas na internet, no Google é muito fácil. Você põe lá, Erasto, Espiritismo, você vai achar a história dele. E ele diz no livro dos médiuns uma frase que para mim é perfeita. É o seguinte, é melhor rejeitar 100 verdades a aceitar uma mentira. Ou seja, eu posso questionar o que eu quiser. Isso é muito bom, não é? Não, isso é de uma profundidade. Sim, e há pouco tempo eu tive uma discussão com uma pessoa que foi muito engraçada, porque a pessoa falou para mim, não, eu acho essa frase dele um exagero. E eu comecei a rir. E a pessoa não entendeu. Porque a pessoa estava fazendo exatamente o que ele preconiza, só que ela era contra o que ele preconiza. Então, assim... Ótimo. Nós, seres humanos, somos muito confusos de vez em quando. Né? Porque, né, você está fazendo o que o cara diz que você pode fazer e você diz que discorda dele. Então, nós temos... o Espiritismo nos dá a possibilidade de não acreditar num monte de coisa. Mas se eu quero entender por que eu estou aqui, porque eu estou passando pelo que eu passo... eu tenho que entender que não é a minha primeira passagem por aqui. Pode ser por aqui em termos de planeta. Eu posso estar na Terra pela primeira vez. Tá. Mas eu tenho uma historicidade. Eu venho de um passado com uma carga emocional e de moralidade. De outras vidas. De outras vidas. E isso tem um reflexo na vida atual que você tem. Inclusive nas dificuldades que a gente passa e nas conquistas que a gente tem também. Nas facilidades que a gente tem, né? Porque tem alguns temas que pra gente é muito fácil, né? Exato. Você acha que na outra vida você falava bastante?
Aí eu tenho algumas teorias sobre o meu passado que não são possíveis de serem ditas aqui. Não é o caso. Muito bem. Mas não tenho nenhuma certeza. E por que você acha que o espiritismo pegou aqui no Brasil? Você tem, isso eu acho que é uma coisa sua, né? Eu estou perguntando, mas acho que é um achismo seu, ou não? É, médio. Tem algumas teorias. O espiritismo surge na Bahia, aqui no Brasil, por um... Chega na Bahia. Chega na Bahia. Tá. Por uma pessoa rica, intelectual, que frequentava a França, conheceu Kardec, tudo isso. Ela traz o livro dos Espíritos para cá, traduz. E então ele surge lá e se espalha através dos intelectuais. Muita gente estudava, naquela época, século XIX, muita gente que era rico ia estudar na Europa. Sim. Né? Paris ainda é, né? Mas na época, hoje é a cidade luz, né? Mas na época era o centro cultural do mundo, era Paris. Londres não era tanto quanto Paris, né? Londres era muito mais econômico. Tanto que as teorias econômicas muitas surgiram na Inglaterra. Né? E daí ele traz isso para o Brasil e acaba, conversa com os amigos, tudo isso vai se espalhando. Tá? Acontece que na Constituição brasileira estava dito que o Brasil era um país católico. Tanto que até hoje tem umas discussões. Porque tem tem crucifixo no Senado, em prefeitura. A gente ainda tem aí uma misturinha, mistura, né, de Estado com religião. A Constituição diz que o Brasil é laico, que o Estado é laico, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Tá. E naquela época estava, né? E quando chega... Estava dizendo na Constituição, na lei, que é católico. E quando chega o Estado Novo, é proibida a prática, isso na década de 30, de religiões que não fossem catolicismo. Não é só o espiritismo. As pessoas eram presas, inclusive. E os espíritas se reuniam nas casas. É uma coisa bem... tinha que ser meio escondido. E o que acontece? Nós tínhamos também, em função vem a guerra, né? Vem a Segunda Guerra Mundial, uma miséria muito grande. Muita gente passando muito problema. E os espíritas começam a fazer caridade. Que eu prefiro chamar de outro nome, mas o pessoal chama de caridade. Né? Caridade material. Começaram a dar esse suporte à sociedade. E com isso, eles também se protegiam, né? Então, o espírita ficou famoso por ajudar os outros e por ser bom. Bom porque ajudava os outros, não sim, exatamente por ser bom. Não necessariamente, sim, mas tá. A visão, a percepção que se tinha era essa. E aí isso vai ganhando um corpo na sociedade. Né? Porque as pessoas precisavam de ajuda, elas procuravam espíritas. E com médiuns, o Bezerra foi uma pessoa que deu uma contribuição muito grande para a estruturação. O Bezerra de Menezes, né, ele era médico, ele é cearense, na verdade, morou no Rio de Janeiro, foi tipo um prefeito do Rio de Janeiro, inclusive, foi político, tudo. Depois ele se torna espírita. Mas ele era devoto de Maria, ele vem com uma bagagem católica da qual ele não abre mão. E ele é conhecido como médico dos pobres, ele ajudava muita gente. Então, com isso, e ele se declara numa sessão da Câmara dos Vereadores, eu acho, lá, ou na Assembleia, lá do... Eu não sou muito boa para algumas precisões, eu tenho que pesquisar. Mas ele se declara publicamente como espírita. E isso dá um up para o movimento. Porque ele era uma pessoa pública e respeitada. E ele começa a estruturar um pouco mais o movimento que já existia. Ele se torna presidente da FEB, aí da Federação Espírita Brasileira. E a gente tem ainda alguns probleminhas decorrentes da forma como isso foi estruturado lá, né?
que não é nada grave, mas faz parte da nossa história. Tá. E sempre com aspectos, às vezes, um pouco conflitantes com Kardec. Porque a parte, não vou dizer sincretismo, mas é você trazer para a doutrina algumas coisas que não existiam. Por exemplo, o passe. Água fluidificada. Sim, muita gente vai ao centro espírita para tomar passe. Como vai na igreja, na missa, para fazer comunhão. Tá. Não é? Tem gente que vai no atendimento fraterno como se fosse um confessionário. Não sei se eu me faço clara, mas a gente tem ainda algumas situações que também não são muito explicadas para as pessoas. E é aí que entra o que a gente fala do religiosismo, que é a pessoa fazer sem saber por que faz. A pessoa que procura. A que procura e mesmo a que faz. Porque às vezes você fala para que faz, por que você fez tal coisa? Ah, porque sempre foi assim. Eu falo que essa é uma frase que espírita não deveria usar nunca. Porque se sempre foi assim, não tem evolução. Como eu vou evoluir sem mudar? Sem questionar. Sem questionar. Não, sem mudar o meu comportamento, a minha visão de mundo. Né? Então, assim, a forma como ele se estrutura tem muito a ver com essa caridade social, com esse assistencialismo, na verdade. Porque era uma forma também, não estou chamando as pessoas interesseiras, os cristãos, os primeiros cristãos fizeram isso. Tá. Né? Você ajuda para ter proteção. Então, por isso que tem essa diferença, então, de França, onde a coisa nasce, que isso não pega lá, não existe lá, né? Você não vê isso lá, e aqui sim. Né? Exatamente. E por um aspecto dessa mistura religiosa que acaba acontecendo. Depois surge a Umbanda, na década de 30 para 40 também, e ela surge no Rio através de uma mensagem de um espírito, e aí a gente vai criando outros movimentos espiritualista toda religião né? Esse é um problema nosso. Mas com mediunismo, né? Com mediunismo, não obrigatoriamente. E são elementos parecidos, isso que eu ia falar, são coisas que se tocam. E a vantagem da mediunidade é que ela atrai as pessoas. Todo mundo quer ver. Todo mundo quer saber do outro lado, do que tem do outro. Eu quero que me conte como é que eu quero saber como a pessoa está. Sim. Então, as pessoas iam no Chico para isso. Sim. Só que as pessoas vão num monte de casa espírita para isso. E nem sempre as mensagens que elas recebem, elas acreditam que é da pessoa. Até porque existe no movimento espírita uma frase que é mais ou menos o seguinte, aliás, no filme do Chico Xavier tem isso, né? O telefone só toca de lá para cá, né? Médio, depende de como você olha. Tá. Eu questiono essa frase, eu sou chata. Tá. Por quê? Pelo senso lógico. Porque Kardec construiu o espiritismo através da evocação. Ele pegando o telefone e ligando, né? Ele fazendo a ligação. Então, o que o Chico quer dizer, na verdade, é que para você receber a mensagem de um parente teu desencarnado, ou de um amigo teu desencarnado, essa pessoa vai ter que estar autorizada a dar a comunicação. Então, é de lá para cá nesse sentido. Mas, se nós pensarmos, nós podemos receber essa comunicação de várias formas. Nós podemos sonhar com a pessoa. Nós podemos lembrar da pessoa e nos emocionarmos. Ou ficarmos com raiva se a gente não gostava da pessoa, né? Porque a gente também lembra de quem a gente não gosta, né? É isso, faz parte. Então, sentir o perfume. Ter uma intuição Ter uma intuição. Vou até contar um caso de família, posso contar o caso? Manda, claro, por favor. Eu tenho uma prima, que era prima da minha mãe, né? Na verdade, então, minha prima em segundo grau, e ela era mais velha que minha mãe. E ela fazia pãozinho de minuto. E toda vez que a gente chegava, não sei se você sabe o que é pãozinho de minuto, é um pãozinho que a gente faz com fermento royal normal. E é rapidinho, ele fica redondo, é uma delícia.
Minha vida inteira eu comi pão de minuto. E ela sempre tinha na casa dela um pote grande de vidro cheio de pão de minuto. Então todo mundo chegava lá, ganhava um café e comia pão. E todo mundo tem a receita do pão de minuto da Lucy, que eu chamo de tia, da tia Lucy. Tá bom. Belo dia eu estava em casa, começou a me dar uma vontade de comer pão de minuto. Falei, nossa, vou fazer. Eu comecei a fazer o pão, comecei a lembrar dela. Eu falei assim, já sei porque eu estou fazendo pão de minuto. Aí eu coloquei no grupo da família a foto. Aí uma outra... Foto do quê? Do pão de minuto. Do pão de minuto, tá. Falei, Pronto. Adivinha o que eu fiz hoje? Um filho dela ainda falou assim, não acredito, o pão da minha mãe, né? Bom, porque você faz ele redondinho assim, fica muito gostosinho. Aí uma outra prima falou assim, nossa, eu fiz ontem. E aí a gente começou a conversar, um monte de gente tinha feito pão de minuto. Naquele mesmo período. E quem não fez resolveu fazer. Então foi muito engraçado, porque você fala assim, bem ou mal, isso todo mundo está ligado com a pessoa. Com aquela energia, com aquele espírito. Com aquele espírito, com a lembrança. Uhum. Até que ponto ela não podia estar próxima de todo mundo. Então a gente recebe notícias de formas mais sutis. Mas que se a gente parar... Você pode sonhar com a pessoa. Sim. E ter certeza que sonhou com a pessoa. Né? São situações que eu falo, você não precisa de um médium para isso. O médium é a fenomenologia. Eu vou lá porque eu quero ter certeza. Aí você recebe a mensagem, lê, fala assim, não, esse aqui não é. Ele não poderia ter falado. Não poderia ter falado isso. Se falou isso, não é ele. Não é ele. E a gente esquece de uma coisa básica. Desencarnadas, as minhas preocupações vão ser completamente diferentes de hoje. Ok. Porque tudo meu que é problema material vai deixar de existir. E 90% das minhas dificuldades são materiais. São relacionados à vida do dia a dia. É os desejos que você tem aqui, não né? É espiritual. Uhum. Né? Porque até o meu desejo espiritual de evoluir, ele sofre interferência do meu problema financeiro, dos meus problemas de relacionamento. Ou seja, são problemas materiais, de vida na matéria. De quem está aqui, exato. De quem está aqui. Exato. Desencarnada, se eu tiver com os mesmos problemas, a coisa vai estar feia para o meu lado, né? Então, a gente esquece disso. A pessoa muda o ponto de vista dela. Sim, eu estou numa outra esfera, os interesses agora são outros. É isso. Né? Você casou, eu não casei, mas quando você era solteiro, teus interesses eram um. Depois você casou, era outro. Depois tem filho, é outro. Então, assim... A hora que você desencarna também muda. Vamos ver. Tomara que demore, mas... A gente já sabe, né, Paulo? Mas a gente não lembra. Isso é interessante, que é um dos preceitos, né? Que a gente vem para cá, reencarna e não traz essas lembranças, não é isso? Totalmente aparentes, não. Não, né? Não no dia a dia, não aqui, não no... Mas a gente dá para saber o que a gente está fazendo aqui. Pelas dificuldades e pelas facilidades que nós temos. Você acha que as pessoas não têm essa noção, né? Porque a gente, de um modo geral, pensa muito no outro, não pensa na nossa vida. A gente cuida da vida do outro. Eu faço uma brincadeira com espiar com S, espiar com X, acho que você já me ouviu falar isso, que muita gente diz que a gente está aqui para espiar o nosso passado, né? Mas na verdade, com X, na verdade o que a gente faz é espiar a vida alheia. Com S, É isso, né? A gente espia muito o que o outro faz, como que a coisa caminha. A gente não se preocupa em melhorar. Eu não gosto nem de expiação, eu acho que nós estamos aqui para evoluir. Se é prova, se é expiação, eu não estou preocupada. Para mim, a minha missão é evoluir. Se eu evoluir, eu cumpri a missão. Então, ajudar o outro, fazer o bem, né? Viver se eu me transformar. Uhum. Né? E aí, não importa se foi como prova ou como expiação, foi só como trabalho. Em benefício da minha evolução, porque daí o meu meio melhora. Mas a gente quer que o outro mude, é mais fácil, né? Então a gente não pensa muito sobre o que nos move. Porque aí é fácil jogar a culpa no outro, não é isso? A culpa é uma coisa muito prática, aliás. Você pega a culpa na mão, você leva para onde você quiser, você entrega para quem você quiser, joga em quem você quiser. Chutei o pau da barraca porque o fulano me tirou do sério. Pô, por favor, assuma.
que você já estava fora do sério e só precisava de um motivo, né? Nós não gostamos de assumir responsabilidade. E nesse ponto, o que é religioso nos ajuda muito. Como assim? Porque a religião perdoa. Deus perdoa. Não é assim? Sim. A hora que eu sei que a responsabilidade é minha, o perdão é outro. Eu vou ter que me perdoar. A responsabilidade é outra. E se perdoar não é uma coisa fácil. A gente costuma esconder os nossos erros embaixo do tapete. Enxergar o erro, né? Ir nos nós da questão ali. Exatamente. O Espiritismo trabalha com isso. Eu reconhecer o que eu preciso mudar em mim. E não de forma genérica. Porque é muito fácil falar assim, você tem que deixar de ser orgulhoso. Ninguém é orgulhoso 100% do tempo. Não no avanço que nós estamos hoje. Ora, então eu tenho que primeiro detectar quais as situações em que eu consigo não ser orgulhosa. Para daí começar a agir nas que eu consigo, que eu ainda sou. E também começar pela mais fácil, porque não adianta... Porque se eu trabalho com a coisa geral, eu não vou atingir nunca a minha meta. A gente tem que desenhar mesmo, assim, olha, eu não posso... Eu era a mestre em brigar em fila, porque o povo fura fila, porque o povo isso... Eu ficava pondo ordem na fila. Até hoje, se eu não me seguro, eu ponho. Vejo todo mundo que tá... Eu sou daquela que chega num lugar, eu vejo todo mundo que chegou antes de mim, para eu saber depois de quem que eu vou ser atendida, essas coisas. É horrível isso, mas eu faço. E eu brigava. Daí um dia eu falei assim... Eu passei um vexame tão grande, porque eu estava no supermercado e eu fechei o caixa do lado do meu, porque passaram na frente de uma mulher. Você consegue imaginar a cena? Não era na minha fila, era na outra fila. Era uma senhorinha, bem mais velha que eu, porque senhora eu também sou, né? E um garoto chegou, passou na frente dela, e eu falei, como você está fazendo isso? Comecei, a caixa ficou parada, veio gerente, foi um barraco. Esse dia, para mim, foi assim, a minha porta de Damasco, entendeu? Ali mudou. A mulher olhou para minha cara e falou assim, nossa, mas eu não sei porque você está tão irritada. Para mim, tanto faz. Pim! Caiu a ficha. Exatamente. Caiu aí a você ficha. fala assim, gente, eu acho que eu estou sendo justa. Eu estou sendo uma idiota, na verdade. Eu estou sendo uma criadora de caso que não estou ajudando ninguém. E a partir daí eu comecei... Muito pelo contrário, e estou me prejudicando, né? Porque eu estou ao estresse que eu estou vivendo. Não, e prejudicando um monte de gente. Também, claro. O escândalo que eu fiz com essa vozinha que eu tenho, eu furiosa no supermercado, foi no Extra da Brigadeiro. Que agora não é mais Extra, é Pão de Açúcar, né? Você nem pode entrar lá, tem uma fotinho. O supermercado inteiro me ouviu, entendeu? É um problema sério isso. Foi um marco no supermercado também. Mas assim, na minha vida foi, porque aquele dia eu tomei consciência de que eu não ajudava ninguém fazendo isso. E que eu prejudicava muita gente. Porque eu deixei a caixa nervosa, eu irritei o gerente, eu irritei a mulher, eu irritei o garoto, eu irritei todo mundo que estava perto. Então assim, eu não fiz nada de bom. Mas eu não achava isso. E você também, você claro, falando, né? Não, além do estresse que você viveu, que você não sabe até hoje os efeitos que estão aí, por causa daquele estresse de hoje. Mas isso tudo é muito maluco. Mas quando você pensa que você faz pensando no outro, e na verdade você fez o oposto para o outro, em vez de ajudar, você fala assim, nossa, e eu achando que eu estava sendo boa. Esse é um grande problema para a gente. Esse autoconhecimento é doído. Por isso que é mais fácil terceirizar. Por isso que é mais fácil falar que o problema, a culpa é do outro. Né? O outsourcing de responsabilidade funciona muito bem. Muito bom. E me fala uma coisa, agora eu sei que você... esse assunto eu acho que é muito interessante para muita gente, né? Apesar de que você falou que não é a essência do que veio lá da França. Mas o Brasil tem uma série de médiums muito famosos, né? O Chico Xavier, Divaldo. o Divaldo, o outro que tem um filme agora recente, que é o Zé Arigó.
que também foi um médium muito famoso de cura. Tem esses nomes todos aqui. Você aprova esse tipo de trabalho? Eu não posso não aprovar. Quem sou eu para aprovar ou desaprovar? Eu entendo que todos têm uma finalidade. Quando nós pegamos Arigó, é importante primeiro uma coisa. Esses médiuns de cura, e isso vale para o João de Deus, vale para o Edson, que era lá do Rio de Janeiro também, que trabalhava com o Dr. Frites, como Arigó. Ele sucede Arigó, inclusive ele morre envenenado pelas abelhas, ele é mordido pelas abelhas. Edson Queiroz. Eles têm o objetivo de chamar a atenção para o trabalho que eles desenvolvem. Mas a gente vê que eles não são moralizados. E eles, de um modo geral, não se dizem espíritas. Sim, não, exato. Esse é um questão, ponto. Isso é importante. A gente confunde muito mediunismo com espiritismo. Ou com o que a gente chama no espiritismo de mediunidade. Desculpa. Não tem problema. Derrubei água. Porque a mediunidade, na verdade, ela tem aspectos morais importantes. E o mediunismo, não. Quando nós vamos para o Candomblé, para a Umbanda, mesmo para a igreja neopentecostal, nós temos mediunismo. Claro que se você falar isso numa igreja neopentecostal, seja ela católica ou evangélica, ou protestante, evangélica, né, como eles falam, você vai ser massacrado, mas é verdade. Eles, na verdade, ali naquele momento, eles praticam mediunismo. Quando eles ouvem vozes, quando eles falam vozes, isso é um processo mediúnico. Sim. Para a gente, a mediunidade tem que ter uma finalidade moral. Tanto por parte do médium, quanto com o objetivo daquilo que ele faz. O filme Ghost mostra muito isso, com aquela cartomante maluca, que na verdade era uma médium, né? E ela descobre durante... Que né? ela tem o poder. Que ela tem o poder. É muito legal isso. Porque a mediunidade todo mundo tem. Inspiração é mediunidade, aquilo que o povo chama de insight. É um processo exterior. Eu estou me comunicando com alguém. O sonho, né? Eu encontro com outras pessoas. Então, isso é uma coisa natural nossa. Agora, essas pessoas, elas têm o trabalho delas tem um efeito para a sociedade que é para chamar a atenção mesmo. Tanto que se nós olharmos, de uns anos para cá, tem diminuído muito esse tipo de médium. São raríssimos hoje. No tempo do Arigó não era só ele, tinha vários. É que Arigó ficou muito famoso. Depois veio o Edson Queiroz, com o mesmo espírito que é o Frites. Teve depois um terceiro. Depois, todos tiveram morte trágica. Tá? Todos desencarnaram de forma muito trágica. E é um outro problema porque tem a ver com o poder. Né? Como eu lido com a fama e com o poder. Esse é o grande nó. Né? Mas então, o Divaldo ele faz um trabalho muito diferente do trabalho do Chico. Porque o Divaldo ele faz um trabalho de divulgação doutrinária diferente do trabalho que o Chico fazia. O Divaldo viajou já o mundo inteiro fazendo palestras e outro, o Divaldo tem um trabalho social na Bahia que a gente não pode esquecer. Né? 5.000 crianças adotadas como filho, não é que não é uma creche, é uma família, são outras coisas. Né? Quando as pessoas às vezes falam alguma coisa, algum descrédito para o Divaldo, porque tem gente que adora fazer isso, eu falo assim, então, você adota 2 crianças, fica com elas 2 anos, depois você vem me falar mal do Divaldo. Porque é isso, o cara, ele vive aquilo no dia a dia dele. Né? Isso não significa que eu acho ele humano, não é? Simplesmente ele faz coisas que eu não tenho condição de fazer. Exato. E a condição não é financeira, ela é moral, né? É um outro processo. Então, eles têm características muito diferentes. Teve um cara muito importante também nesse meio, que era o Valdo Vieira.
que era um médium muito jovem. Quando o Chico vai para os Estados Unidos para passar por uma série de experimentações, o Valdo vai com ele. O Valdo era muito jovem. Tem alguns livros do Chico psicografados por ele e pelo Valdo. Livros de mensagem de Emmanuel, essas coisas. Acho que o roteiro é psicografado pelos dois. E o que é interessante, e tem um do André Luiz também. Você leu, é um capítulo um capítulo outro. Você lê, você não vê diferença entre os médiuns. Porque se eu e você psicografarmos ou dermos comunicação do mesmo espírito, vai sair diferente a comunicação. No caso deles, não. A comunicação era... você não notava estilo diferente, era o estilo do espírito. E o Valdo acaba se afastando do espiritismo e depois criou a conscienciologia. O Valdo desencarnou há poucos anos, né? Não sei se você conhece, mas em Foz do Iguaçu eles tinham um trabalho muito grande. É um cara careca, de barba branca, sempre de roupa branca, uma barba desse tamanho. O Valdo ficou muito místico, mas ele é uma pessoa que foi um médium muito importante na década de 50, 60. Tá? É que hoje ele é pouco conhecido. Então, nós temos pessoas que chamaram muito a atenção como uma forma de atração. O esquema não é atrair, é manter. A gente vê muito isso em relacionamento, né? Como que eu vou manter aquilo? Porque para manter não adianta só eu dar a cura e aquilo que a gente chama do consolo, a carta do desencarnado. Eu tenho que dar para a pessoa uma coisa que se chama autonomia. E eu só vou ter autonomia através do autoconhecimento e da minha evolução. O caminho é o caminho do estudo, é o caminho do conhecimento. É por aí que eu vou ter autonomia. E que eu vou parar de responsabilizar os terceiros. Sim, exato. Porque a gente quer liberdade, quer ser dona do próprio nariz, mas adora culpar o outro. Então tem alguma coisa errada. Né? Para eu ser livre, eu tenho que ter autonomia. Muito interessante. E vamos falar um pouquinho agora da obra em si. Precisa ser espírita para falar dessa obra sua que puxa a conversa espiritismo? Não. Sem perguntas para a sua evolução pessoal. Precisa ser espírita? Não. Pega uma pergunta aí para a gente ver. Deixa eu tirar uma cartinha. Vamos tirar uma cartinha aqui, ó. Na sua opinião, onde fica o plano espiritual? Olha que legal. Precisa ser espírita? Não, cada Você pessoa... pode até falar plano espiritual, a palavra espírita. Evangélico não fala plano espiritual. Mas e aí? Mas eu posso achar que tem, sei lá, eu posso imaginar que tem outra dimensão, que tá... Eu posso falar que... E posso até dizer que não fica. Que não existe. Que não fica. Que não fica, tá. Não fica tem. Aqui? Não tem. Entendeu? Sim. É muito legal isso, porque não existe resposta errada. Existe resposta sem reflexão. Tá. E você parar, vamos, por exemplo, pegar outra aqui. Você acredita em milagre? Comente. Então. Acredito, não, sim, já presenciei, né? Milagre não é milagre, é um acontecimento matemático, um em um bilhão às vezes acontece, o cara se safa, enfim, cada um tem uma opinião diferente. O raio, por muito tempo, foi milagre. Sim. Era um deus, aliás, né? As forças da natureza todas, mas o raio hoje a gente consegue até provocar ou impedir. Né? Para raio que o diga. Exatamente. Muito interessante. Você impede os efeitos, pelo menos. Aqui outra perguntinha para você. Quando desencarna, para onde você acha que vai o espírito? Então, só substituir desencarne por morte. Né? Agora, claro, para nós ele vai... para nós espíritas, ele vai para onde a sua consciência o colocar. Traduz aí para o povo que não sabe, porque tem muita gente que está vindo aqui que não é espírita. Então, mas a nossa consciência nos coloca em faixas de sintonia de rádio mesmo, sintonia, né? Nos coloca em faixas apropriadas com o que nós estamos pensando. A hora que eu desencarnar, eu vou para a faixa apropriada à minha condição. É nesse sentido.
posso ir para uma melhorzinha ou para uma piorzinha de acordo com a situação que eu tiver. Né? Como aqui no dia a dia, quando eu fico irritada, eu sintonizo uma estação, quando eu estou tranquila, legal, eu sintonizo outra, né? Então, é nesse sentido. Mas tem pessoas que dizem que você vai dormir até a volta de Jesus. Sim, tá, exato. É a crença de cada um. Por isso, não tem resposta errada. É só pensar, usar a lógica. E assim, o que eu estou falando faz sentido? Esquecer um pouco os dogmas que a gente carrega no sentido de que, não, mas o padre, o pastor, o expositor espírita diz tal coisa. Não, esquece o que ele disse. Pensa com a tua cabeça. Por isso, a lógica de cada um ela é puramente individual. Mas eu tenho que saber por que eu respondo aquilo. É o que você falou, não tem pode falar, não se preocupa, não tem resposta errada, né? Quando você fala aqui, outra ideia aqui, outra pergunta, aliás. Que grande lição você já aprendeu por causa de um sonho? Interessante isso, né? A gente até estava falando agora da questão de um espírito se manifestar às vezes num sonho. De repente pode estar vindo uma lição num sonho. Será que então já a pessoa às vezes teve um sonho? E a gente não está colocando nenhuma condição aqui, né? Pode ser um sonho. Tem gente que acorda e muda de vida, né? Sim. A partir de hoje vou fazer tal coisa. E faz. Porque eu já várias vezes acordei achando que eu ia fazer um monte de coisa que eu nunca fiz. Mas tem gente que faz. Poxa vida, a gente está querendo aqui que você dê um exemplo. Não, acordei e... Não, querido, você sabe que eu reconheço muito que eu não sou um espírito puro nem bom. Eu só sou um espírito. É só espírito. Em que situações a sua intuição ajudou você? Nossa, mas isso é muito fácil, né? É? Não é? Para muita gente, eu acho que é uma pergunta boa essa aqui, né? Porque muita gente usa intuição, né? Usa. Tanto que mudou o nome. Mudou o nome. Intuição era coisa de mulher, agora é insight, não é isso? Ah, tem razão. Homem não tem intuição, ele tem insight. Corporativamente, a coisa começou assim. Hoje o homem até fala em intuição, mas há 20 anos atrás, se um cara falasse, olha, eu tô tendo uma intuição aqui, coitado, estava roubado, né? Porque intuição era coisa de mulher. Isso já mostra como nós estamos evoluindo. A gente não percebe que a evolução é lenta, mas ela acontece. A partir do momento que um homem pode ter intuição, nós estamos dizendo que nós mudamos os nossos paradigmas. Interessante isso, né? Isso é evolução. Então você acredita que a Terra vai melhorar, então? Você acredita Eu tenho certeza. Você acredita que esse país e esse mundo onde que a gente vive vai estar melhor? Olha, com certeza, porque tem país que está muito pior do que nós. Mas nós não perdemos a mania de falar mal do Brasil. Tem razão. Como é que você acha que será a sua vida na próxima encarnação? Então, aí a pessoa já tem que ser de espírita, mas eu já ouvi muita gente evangélica, católica, falar, na próxima encarnação eu quero nascer de tal jeito. A pessoa pode estar brincando, mas ela sabe o que isso significa. E aí eu me pergunto se tem brincadeira mesmo. Será que no fundo ela não eu tinha a mãe de uma amiga que ela falava que ela só não era espírita porque ela tinha preguiça de mudar de religião. Imagina, né? Vai ter que frequentar outros lugares, falar com outras pessoas. Não, tem que mudar a chavinha do cérebro, né? Isso é muito maluco. Eu tenho a sorte de ter nascido numa família espírita. Então, eu não passei nessa encarnação por outra religião. Mas isso também... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas tem muita gente... mas para quem tem outra religião, às vezes é mais difícil, né? Que é uma coisa muito arraigada, muitos conhecimentos, né? Tem que E, na verdade, você não está pedindo muita coisa, né? Você só está pedindo evolução pessoal, que, no final das contas, eu acho que, de uma maneira geral, Toda religião prega o bem, o amor e a evolução individual. O esquema é como que isso me chega. Se isso é imposto, Mas tem um lado, mesmo quando é imposto, se é pelo temor, tem umas coisas que eu gosto muito de pensar, Paulo. Eu acho que
quando eu falo que os evangélicos fazem um trabalho maravilhoso de presídio, que nenhuma outra religião consegue fazer. Por quê? Eu, como espírita, vou chegar num presídio de segurança máxima. Bom, vamos pensar só numa Fundação Casa. Tá. Vou olhar para aqueles meninos e vou falar assim, olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam evoluir, né? Porque o caminho de todo mundo é evolução, não é assim? Tá. Mas, sabe, tudo que você aprontou até agora, você um dia vai ter que resolver. Ok. O cara não vai ligar para absolutamente, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo. O católico chega e fala, olha, não tem problema. Você pode se arrepender até a hora da morte, que Deus te perdoa. Vou segurar até o último momento. Tá. Agora, o evangélico chega lá e fala o quê, cara? Eu não sei Você não conhecia Jesus. Tua vida agora é outra, teu passado não existe mais. Olha, pegou na chincha, pegou ali na... Pegou no ponto do cara. Daí fala assim, claro, então você não pode mais matar ninguém, mais roubar, mais traficar. Por quê? Porque aí você rompe com Jesus. Então a pessoa tem medo, tá bom. Por isso que a gente vê uma série de criminosos, entre aspas, porque criminoso todo mundo é de alguma forma, né? Mas de condenados virando pastor. Porque ele tem um testemunho de mudança individual. E essa é uma das razões, então, do grande crescimento do... Claro, porque você consegue, e outra, eles se apoiam de uma forma muito grande. Eles ajudam eles, mas eles se ajudam. O que a gente não vê obrigatoriamente em outros meios. Então, eu falo assim, a gente precisa perceber a utilidade para nós das escolhas que fazemos. E isso vale para a filosofia, para a religião, para a visão de mundo. Qual a utilidade disso para mim? Porque eu não consigo aceitar mais essa teoria de que eu não conhecia Jesus, agora que eu conheço, minha vida mudou. Porque para mim isso não faz sentido. Mas para quem faz, eu não posso dizer que a pessoa está errada. Ela está trilhando o caminho dela da forma que ela consegue. Isso, para mim, é espiritismo. É eu aceitar e eu entender o caminho que o outro percorre. Porque eu percorro o meu como eu posso. Então, eu não posso exigir que o outro percorra o dele do meu jeito. Ele vai percorrer como ele pode. E ele pode evoluir muito mais rápido do que eu. Porque eu me acomodo, porque eu não faço o mesmo que ele, então eu me acomodo. Eu acho que já tá bom, né? Já tá bom, já sou ótima. Já mudei muito, né? Já mudei muito. Semana passada eu fiz uma ação de caridade, já tô feliz. Ajudei o ceguinho a atravessar a rua, não pode me falar ceguinho, mas é isso, né? Assim, não é isso, gente, é complicado, né? E o outro tá lá. Eu tenho uma amiga espírita, que o irmão é ateu, dependente químico, e ele optou para ir para uma clínica, ele é ateu, uma clínica, no sul do país, não é aqui em São Paulo, uma clínica evangélica, que ele tinha que ir no culto, ler a Bíblia todo dia. Inclusive, a porta da clínica ficava aberta. A pessoa podia ir embora. Tá? Assim, eles fazem alguns trabalhos. A gente pega a Cracolândia aqui em São Paulo, a Igreja Batista, que não é neopentecostal, né? Faz um trabalho fantástico ali, que ninguém mais consegue fazer. Isso é muito legal a gente perceber. Então, eu também não gosto dessa expressão, Paulo, de que ser espírita é estar mais evoluído. Não é isso. Sim, não é. É a minha necessidade. Como que aquilo combina comigo. Se eu nascesse na faixa de Gaza, eu já teria virado, você já me ouviu falar isso, eu sei que você teria virado mulher bomba, e eu ia ser a primeira mulher bomba na história. Porque eu, minha vida inteira, estive comprometida com o movimento espírita.
Se eu nascesse na faixa de Gaza, eu ia estar fazendo o quê? Comprometida com o islamismo, ou com o judaísmo, não importa, mas eu estaria comprometida religiosamente, filosoficamente. E aí vai saber o que você ia aprontar. Não é? O meio também nos ajuda muito, né? Não sei se estou respondendo o que você está perguntando. Não, você está excelente. Aliás, eu queria agradecer muito por toda essa lição que você deu aqui, por essa conversa maravilhosa. Eu espero que o pessoal que está nos vendo aí tenha gostado muito aqui, ó, do Puxa Conversa Espiritismo da Kátia. Isso é legal para reunião de família, de amigos. É muito maravilhoso, exatamente, porque dá para conversar de muita coisa, dá para falar de muita coisa interessante. Como você viu aqui nas amostras, a conversa é muito aberta, não precisa ser especialista em nada. Mas eu nunca frequentei, nunca vi, né? Não tem problema. Eu acho que o grande barato disso é essa abertura que o tema dá, que a obra dá. Puxa Conversa Espiritismo, que a Kátia Penteado escreveu. Pode até usar o Google para não sei o que, encarnação, reencarnação, plano. Eventualmente. Pega o Google, consulta. Eventualmente, alguma coisa, mas de uma forma geral as perguntas são bem abertas. Então. Muito obrigado por essa lição, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu estou convidando as pessoas aqui para voltarem, então, para o próximo Pode Ler. E aproveitar para falar também, eu não vou saber dizer tudo que o Aldrin costuma dizer nessas horas, mas enfim, se inscreva no nosso canal, curte aí o nosso sininho, aproveita para seguir a gente também nas outras redes sociais, tem o Facebook, tem o YouTube, o Facebook, o Instagram, esqueci de mais alguma coisa? Twitter, o X, X, né? O X, o ex-Twitter. Então, você se inscreve em todas elas, você vai vir conhecer os nossos cortes aqui do programa. Então, não deixa de... E aproveita, quando você pegar essa entrevista também, passa para algum amigo, com certeza você vai ter muita gente para mandar essa entrevista aqui, que esse papo foi muito bom. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez. Prazer estar aqui com você, você é maravilhosa! Maravilhosa é você. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada por essa oportunidade. Adoro essas coisas, fiquei muito feliz. Você me dá oportunidades incríveis nessa atual existência. Muito obrigada mesmo. Você é uma pessoa especial para mim. Obrigado. E todos vocês que estão ouvindo e assistindo também. Muito obrigado. A gente se encontra então no próximo episódio do Pode Ler. Valeu, gente. Tchau.